Olá, amigos. No Centro Luz de Ismael estamos nos estudos do livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Nós estamos abordando o tema de preparações de experiências. No último capítulo, nós vamos fazer uma retrospectivazinha. O André Luiz está admirado com as duas estátuas, masculina e feminina, e na região genital, que eram emitidas luzes, vibrações de várias nuances, como se fosse uma iridescência de cada região inguinal, região genital, de tanto sexo masculino como feminino. E ele fica como se fosse sendo lido pelo seu mentor, o instrutor, no caso o Alexandre, capta as vibrações dos pensamentos dele pela admiração e vai esclarecer para ele como é visto o sexo na espiritualidade. Região genital, o útero, como se fosse uma espécie de o templo do espírito, do corpo físico da gente. E ele fica explicando que na Terra, pela grosseria do entendimento humano, pelo egoísmo, eles têm um entendimento do sexo de uma forma assim negativa. E aí então, eles, depois de uma conversa, que ele vai absorvendo todo o ensinamento do André Luiz sobre a dignidade e a beleza que tem a sexualidade, né, no plano da matéria, e ele é conduzido a um departamento onde vão desenvolver os estudos sobre reencarnação. Ele é conduzido a um determinado setor, um departamento, e é recebido gentilmente pelo Manassés, membro de lá, dessa instituição. Manassés é considerado por eles lá como um livro ambulante, tudo ele sabe. E aí começa o processo desse nosso estudo hoje, que é a presença do André Luiz com o Alexandre neste departamento, que vai ser muito orientado pelo Manassés. E dentre esses comentários, as indagações de André Luiz começam a ir pelo seguinte fato: poxa, será que eu consigo escolher, né, um corpo perfeito? E aí Manassés vai dando relatos de alguns personagens. Um deles é o Silvério, onde o Silvério, atendendo à orientação da espiritualidade, ele, no seu reencarne, no seu plano reencarnatório, ele virá com uma deficiência em sua perna. E aí a gente vê que muitos de nós, superficialmente, a gente quer vir perfeito, né? André Luiz acabou de ver as estátuas do corpo, todas as funções, a beleza dos organismos se correspondendo, a energia de cada órgão. Muitas vezes a gente foge do propósito real daquele corpo e acaba se enveredando pelos caminhos das vicissitudes. Então, para que aquele irmão Silvério não peque onde ele já tinha errado anteriormente, o Manassés, e junto com uma organização da espiritualidade, tinha orientado a ele a, quem sabe, aceitar vir num corpo deficiente. E o Silvério atende esse pedido justamente para que, ao encarnar, as belezas da vida não desviassem ele do caminho novamente. Porque à medida que a gente encarna, as coisas materiais, os caminhos podem nos desviar do real propósito. Que nem o Dr. Antônio Carlos estava colocando ainda agora, porque a sexualidade desvia tanta gente, né? Tem o real sentido da procriação, do verdadeiro amor, mas muitos se deixam levar de uma maneira, através do sexo desregrado, através de
coisas que fazem com que fuja do real propósito que nos é colocado. Então, esses alertas vão sendo dados à medida que o Manassés vai explicando o que acontece no plano reencarnatório das pessoas. O engraçado que ele fala assim para Silvério, pondere-se a graça recebida, Silvério. Depois de tomar-lhe a posse no plano físico, não volte aqui antes dos 70, né? Então, querendo dizer que muitos de nós abreviamos por conta desses desregramentos, por conta de nós mesmos, nossos vícios. Mau uso do livre-arbítrio. Isso. Né? Ainda fala mais. Todos os seus amigos esperam que você volte mais tarde à nossa colônia, na gloriosa condição de um completista. Exatamente. O que seriam os completistas? São irmãos nossos, né, como nós hoje encarnados, que abreviaram, né, a sua estadia na Terra para cumprimento tanto da sua missão ou da sua expiação. Fugindo do seu propósito, né? A gente tem um certo direcionamento, aí que nem eu coloquei ainda agora, a gente acaba se deixando levar. Então o que acontece? A gente está indo antes da hora prevista, porque os excessos fazem com que a gente se desvie um pouco, sendo prematuro o nosso retorno. Verdade. Sendo ele pelo álcool, né, pelo sexo desvairado. Por tudo, né? Comidas, né? Como ele colocou, pelos excessos, né? E hoje em dia muitos se dão, né, através do suicídio, né? Acaba abreviando de uma maneira tão brusca e acarretando ainda mais, vamos colocar, karma, né, para ser quitado em vidas futuras. E para a gente ter noção, né, do completista, ele é recebido como um vitorioso que completou a sua missão, seu propósito, trabalhador leal e produtivo, isso, né? Da vida terrena, né? Não desperdiçando o tempo que foi dado, como a gente viu que às vezes passa anos para conseguir, né, essa bênção de Deus, que é a reencarnação, e quando chegamos aqui ainda desperdiçando o tempo com o nosso livre-arbítrio, né, com coisas fúteis. E por isso que o completista, ele é agraciado quando chega no plano espiritual. E tem a opção, na próxima reencarnação, escolher o seu envoltório. De ter mais oportunidade na escolha, né? Isso. E o interessante é que a porcentagem dos que não conseguem atingir esse tempo é muito grande, né, doutor? É, muito grande. É 80 para 20. É raro ser completista. São raros. Chega a 80% dos que não conseguem completar o seu real propósito. Daí o que o César está nos colocando, que quem consegue já tem um tratamento diferenciado e acaba tendo oportunidades a mais na escolha do plano reencarnatório. E engraçado que o mais interessante é que o que eles pedem é equilíbrio, durabilidade, fortaleza para chegar aqui na Terra e continuar o trabalho que Jesus quer que a gente siga, né, o ensinamento dele, e que muitos de nós a gente não consegue, e eles pedem isso, entendeu? Eles não pedem corpo bonito, eles não pedem beleza, eles pedem isso, caráter, servir, tá firme, tá equilibrado, é isso que eles pedem. Isso, a perfeição moral. Normalmente o completista, ele vem em missão. Ele vem em missão grandiosa, espiritual. Então ele tem como pedir o corpo que ele quer vir aqui. Mas eles não pedem corpo bonito. Porque quem pede assim um corpo muito bonito são espíritos ainda que ainda estão em evolução, né? Iludidos. Porque se ele pede um corpo muito bonito, se ele vem abastado de fortunas, ele pode se desviar
A chance de erro é maior. A chance de erro é maior. Que a inveja, né? Vai ser, com quem está envolvido, todos que envolvem com ele, vão criar invejas, vão ter vários tipos de adjetivos para ele se perder essa encarnação. Então, e essa foi a maior indagação de André Luiz, porque por ele já escolhia, poxa, já vou ter chance de escolher, os completistas que você conhece escolheram bons corpos, aí veio toda essa explicação. Eles pedem mesmo durabilidade, saúde física, psíquica e mental. Eles pedem bons presários. Do instrumento. Eles pedem assim para não se perderem. Então, para não se perderem, eles não vêm bonitos, eles não vêm assim, eles são quase que anônimos. Que é o caso do Severino, né? Para ele não desviar do caminho, ele pede, né, que venha com essa deficiência, até mesmo para não colocar a mente dele, né? A sua encarnação a perder novamente. Isso. E também, nesse plano reencarnatório lá que o André Luiz está vendo, dos corpos que vão servir, né, de veículo carnal, perdão. A gente tem também a Anacleta, né? O Manassés com o André Luiz e o Alexandre, chega uma jovem distinta lá, muito amável, muito alegre, cumprimentando com grande cordialidade, como é próprio dos bons espíritos, e fala para o Manassés que ela vai há pouco tempo reencarnar. Muito bem, depois ela sai um pouquinho e o Manassés fica conversando com o André e com o Alexandre sobre o caso dela, né? Diz, olha, essa moça, ela houve um comprometimento dela com 3 espíritos, 4 espíritos, são ex-filhos dela, que por uma invigilância, falta de disciplina, excesso de amor que ela deu, esses meninos se perderam e desencarnaram cedos. E ficaram um longo tempo, mais ou menos 30 anos, nas regiões umbralinas bem densas. Então chega o tempo que ela vai encarnar para resgatá-los. Ela vai resgatar esses meninos que vêm como filho de novo dela. Só que a condição que eles virão encarnar são condições difíceis que ela vai ter que suportar. Já tudo acordado antes, previamente, claro, e 2 dos meninos vão vir paralíticos. Um débil mental, né? E a menina que vai ajudar a mãe, que ela vai sofrer uma viuvez bem precoce, mas essa menina também vem com certas limitações para ajudar. Você vê o que é a responsabilidade da gente, pai e mãe, não saber determinar limites, disciplinas para os nossos filhos, dando tudo, né? Aí você vai criar um tirano. E esses meninos se perderam na vida com drogas, essas outras coisas. Então, ela volta para corrigir essas deficiências que foi causado nela. E ela vem assim. Ellen. Os filhos passaram 40 anos numa região muito densa, né, do inferior. E ela já está no plano espiritual há 40 anos, mais ou menos 30 anos ela está querendo já voltar. E já está sabendo da missão dela com esses filhos, porque Deus nos dá essa missão de ser pai, ser mãe, e nós temos um compromisso muito sério com Deus, porque assim, a gente tem que dar limite, a gente tem que ensinar a conduta, a moral, porque a educação é dentro de casa, não é a escola. A escola está lá para ensinar português, matemática, geografia, e nós, pais, temos essa missão de educá-lo na conduta, não ter um segmento, né? Moral. Ter uma moral. E aí, às vezes, por ser mãe, querer mimar, dar muito carinho, às vezes a gente peca. Mas nós temos que saber, de fato, qual é a nossa missão. Claro que cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio.
Se um dos meus filhos não acatar o que eu estou mostrando, o exemplo que eu tenho, também eu sou exemplo, né? Eu tenho que me dar o exemplo, é problema dele, mas a minha missão com eles, eu tenho que ter o segmento, eu tenho que ter uma conduta, eu tenho que ter uma moral e mostrar para eles o certo. Então é muito sério, né, doutor, essa missão, né, Marquinhos? E o grande responsabilidade, né? Responsabilidade. O interessante é que na nossa visão momentânea, a gente não vê a dificuldade que é ter esse planejamento para que haja um reencontro de reparação. Por isso que às vezes nos é colocado que a gente tem que se acertar com as pessoas que estão ao nosso redor em vida. Porque no caso dessa mãe, ela ficou 40 anos para ter uma chance de reparar o débito com seus filhos. E aí as oportunidades já são diferentes, já são mais penosas, já vem com maior dificuldade para que ela consiga gerir a sua família. E a gente pensa que tudo é fácil, a gente pensa que depois que a gente morre tudo acaba, e a gente acaba vendo que existe uma disciplina, existem setores de organização, de planejamento para que o nosso crescimento moral não falhe. Um comprometimento, né? De cada um. E o papel da família é de gerir esses espíritos que somos nós que chegamos aqui, né? Até os 7 anos de idade, a família tem um papel fundamental de saber lidar com as crianças para domar as nossas imperfeições. Todos nós sabemos que somos espíritos em evolução e que, na maioria das vezes, a gente já traz arraigado em nós os nossos excessos, os nossos erros, os nossos procederes de forma exacerbada, digamos assim. E a mãe e o pai têm o papel de, até os 7 anos, domar os nossos excessos para que a gente tenha, seja um homem de bem. Verdade. Verdade. E aí, gente, imagine todo esse planejamento, toda essa dificuldade de a gente estar inserido novamente numa reencarnação e às vezes por falta de instrução, pela dificuldade, uma mãe aborta um filho. Imagine a dificuldade, a dor, o sofrimento, todo um trabalho que foi feito sendo jogado fora. E o André Luiz até relata, né, no caso de um personagem do livro, eu acho que a Ela acho que é mais adequada a falar, que ela estudou bastante nessa parte. E com relação ao aborto, né, que o André Luiz também cita, do caso da senhora que pede para vir, né, desprovida de beleza, para justamente não cair em erros novamente, né, que é esse do aborto, que o Marquinhos também já falou anteriormente. Meus amigos, em pensar que ainda temos esses irmãos, né, que querem tirar a vida, querem depois de tanto esforço dos espíritos, tanto planejamento, as pessoas que defendem o aborto, as pessoas que defendem os assassinatos, né, deveriam pensar mais, refletir, porque a nossa vida é uma bênção, o nosso corpo é uma bênção. E nós devemos preservar a vida, nós devemos lutar a favor da vida. Não é verdade? A interrupção de uma vida que queria saldar compromissos passados, dívidas passadas, e não encontra nessa investida dele um ponto positivo por ser abortado, né? Então ele vai ficar para uma outra experiência, um novo trabalho de toda a engenharia celeste para construir um corpo próprio para ele, e ele
pode também agregar karmas aí que vai ter que vir com mais elaboração no corpo que vai ter. De um irmão que tirou a vida de um amigo com várias facadas, não é? E aí, para ele está no processo de reencarnação e ele vai vir, depois de adulto, ele vai aparecer uma úlcera, quer dizer, que vai estar com vários pontos negros, que eles falam bem aqui no livro, tem vários pontos negros no organismo dele, que é justamente a quantidade das facadas que ele deu nesse amigo. Não é, Lucas? E já no seu plano reencarnatório, devido ao seu ato, ele vai ter que, através de um processo, uma dor, uma úlcera, passar justamente para corrigir o que ele cometeu ao próximo. Então ele vem com uma dificuldade no seu organismo, uma úlcera que já está planejada, e no seu perispírito já tem esses pontos que são os lugares das facadas que ele deu no outro indivíduo e acabou matando ele. E ele que escolheu, né, para reencarnar desse jeito. Expiação. Então que nós meditemos, que nós façamos algo de bom, que esse algo de bom não pode ser tirar a vida, certo? Que não, se não foi você quem criou, nós não criamos, foi Deus que criou. Então nós temos uma missão aqui com o nosso corpo, com o nosso irmão. Leve uma palavra amiga, né? Te ajuda uma pessoa que quer se matar, ajuda uma pessoa que quer tirar uma criança que ainda está se fazendo no corpo. Então vamos lutar pela vida, vamos ser firmes, vamos ter mais fé em Deus. Então, meus amigos, ninguém trai a vontade de Deus. Nos processos evolutivos, sem graves tarefas de reparação, e todos os que tentam enganar a natureza, quadro legítimo das leis divinas, acabam por enganar a si mesmo. A vida é uma sinfonia perfeita. Quando procuramos desafiná-la no círculo das notas que devemos emitir para a sua máxima glorificação. Então vamos levar o amor, vamos levar a vida, vamos falar mais, que quem está escutando a gente, que nós possamos falar que nós temos um compromisso muito sério com o nosso corpo, com os nossos filhos, tá? Vamos levar o amor, vamos levar a vida. E esse capítulo foi rico, né? E leva a gente à reflexão da máxima, né? Que a gente que planta, a gente vai colher. E nesses 4 personagens que a gente vivenciou, com o relato de André Luiz e de Alexandre, a gente viu que não importa o que fazemos. Que a gente possa policiar as nossas ações no agora, para não termos reencarnações difíceis logo mais lá na frente. Convidamos vocês, meus irmãos, para o próximo capítulo, que vai falar sobre só a reencarnação. Tem aquela reencarnação dos seres do mundo, que vai ser... Existe um processo de toda a programação, de todo o planejamento, como é que funciona uma reencarnação. E tudo, nós já passamos por isso. Então você é convidado para o próximo capítulo sobre reencarnação. Compartilhe. Dê um like aí. Esperamos vocês. Até breve. Me chamo César. Marco. Antônio Carlos. Ellen.